Olá pessoal, aqui é Maísa Vatam e hoje eu venho mais com um vídeo vlog para vocês para compartilhar um pouco da experiência que eu tive no evento do Tony Robbins Brasil, que aconteceu na quinta-feira passada, dia 9 de agosto, aqui em São Paulo. E eu fui lá no evento, para quem me acompanha no Instagram, pôde me acompanhar no Stories. Eu pude compartilhar algumas fotos que eu tirei do evento, então foi bem interessante. Então eu gostaria de agora gravar e compartilhar um pouco como foi a experiência para mim do evento. Tem duas percepções para mim. Primeiro, da forma do evento, ou seja, do que foi vendido, ou seja, da forma do evento, a organização do evento, o que foi vendido, o marketing do evento e o conteúdo, tá? Então são duas coisas diferentes, duas coisas que existe a organização. Então eu percebo que a organização do evento foi um pouquinho, precisava ser melhorada em relação à informação, porque tinha pouca informação, a gente não sabia quando o Tony Robbins ia vir, não foi muito informado o horário que o Tony Robbins ia ser a palestra dele ou quando ele ia vir ao palco. E o evento começou às 10 horas da manhã e até às 8. Então ficou todo mundo naquela expectativa. Eu fiquei naquela expectativa, nossa, quando será que o Tony vem? E das 10 a 1 da tarde, praticamente foi 3 palestrantes que não foram o Tony. Foi 2 brasileiros e um internacional que foi o presidente do Success Resources, que é o presidente que traz o Tony Robbins. Ele administra as palestras do Tony Robbins, mas também diversos outros palestrantes de grandes nomes. Eu acho assim, foi muito interessante todas as palestras, só que o prato principal era o Tony Robbins, né? Então foi muita entrada, assim, vocês já foram no restaurante em que você pode escolher entrada e prato principal? E aí você tem diversas entradas e foi muita entrada que você pode escolher, só que o prato principal é o que você mais espera. E o prato principal, que era o Tony Robbins, que foi todo o marketing que foi vendido, que deu a sensação que seria um dia inteiro com ele, que foi algo que seria algo transformador nesse sentido, foi algo que foi se deixando mais para tarde. Então acabou indo que o Tony chegou por volta umas 3:30 da tarde e ele ficou até 7 horas da noite. Então, tipo assim, ficou aquela sensação de um pouco de frustração, de decepção, porque foi vendido um prato principal com muito gosto, que todo mundo queria, só que a gente pôde aproveitar e degustar desse prato por muito pouco tempo. Enquanto a gente ficou na entrada, por muita entrada e pouco prato principal, vamos dizer assim. Eu gostei muito dessa metáfora. Ficou muita entrada e pouco prato principal. Enfim, isso foi questão da organização, né? Por isso que eu falei, podia melhorar, podia ter esclarecido melhor como seria o evento, as informações de como seria, quais seriam as palestras, porque a gente não sabia quais seriam palestras uma atrás da outra, a gente não tinha noção. Em relação ao conteúdo do Tony que ele trouxe, eu achei muito interessante. Para mim, o que o Tony trouxe? Ele trouxe aquele conceito que a gente pode mudar o nosso estado de espírito, a nossa energia a qualquer momento. E como que a gente muda o nosso estado de espírito a qualquer momento? Nós mudamos através da fisiologia do nosso corpo. Então, se você tá com a cabeça baixa, cabisbaixo, né? Então, se você colocar a coluna ereta, fazer um exercício físico, aí isso muda o seu estado físico e isso te energiza. Aí se cria emoção e cria energia e aí você consegue ter movimentação, consegue se movimentar. E o segundo ponto importante é o foco. Onde está o foco da sua mente? Onde você está focando a sua energia. Então, para onde você direciona? Você está direcionando para o pessimismo, ou para o otimismo, ou para o sucesso, ou para o fracasso, né? Para onde você direciona o foco da sua energia? São 2 pontos importantes. Então ele fez exercícios para a gente reconhecer, entender onde está o nosso foco, onde está a nossa energia
e para energizar o nosso corpo e movimentar o nosso corpo. É claro que ele usou diversas técnicas de PNL que eu conheço, e para poder ancorar essa sensação, para poder fazer o nosso corpo pulsar e poder a gente mudar o nosso estado e ter energia para mudar e movimentar nossa vida. Uma coisa assim que me tocou, que era algo que eu já sabia, só que pelo estado que eu tava, eu falei assim, nossa, realmente, né, eu precisava desse lembrete. Que ele falou assim, você não precisa chegar no ponto que você quer para você atingir a felicidade. Você pode ter a felicidade agora. Você pode estar onde você está agora e sentir essa paz, sentir esse amor, sentir essa paz, essa felicidade, sentir o que você quer agora. Não espere você atingir algo para sentir aquilo. Você está dando poder àquilo. Sinta isso agora, que aí você vai ter força e energia para alcançar o que você quer. Em vez de esperar alcançar algo, alcance a emoção agora, que o algo venha, a coisa vem depois, o material vem depois. Então, primeiro o emocional, depois o físico. Então, isso me lembrou assim, Maísa, não foque tanto nas coisas materiais, foque mais na sua emoção e lembre assim de focar, de trazer de volta a sua essência aqui e agora, né? E sinta agora a paz, a felicidade, o amor, o que você deseja no futuro, traz para agora. A sensação que você quer no futuro, traz para agora, para sentir agora. Então isso daí foi uma coisa um lembrete para minha vida agora. Mas tudo que ele falou lá, eu achei muito interessante porque se você já viu vídeos dele, se você já leu algum livro dele, ou se você já ouviu algum áudio dele, ou se você já viu algum material dele, tudo que ele falou naquelas 3 horas é praticamente um resumão de tudo que ele fala nos vídeos, nos livros, nos áudios. Foi um resumão de tudo que você consegue adquirir ou de forma talvez gratuita até nos vídeos no YouTube, nos livros que você compra até em sebos ou nas livrarias ou nos áudios. Então não acrescentou algo novo, todo o conteúdo que ele falou foi um conteúdo que já foi dito e foi dito diversas vezes de várias formas. Ele contou histórias que eu já ouvi em vídeos, ele contou coisas que eu já li em livros dele. Então são bem resumão, foi um resumão de toda a base desse ensinamento dele. Então é claro que tipo assim, não podia esperar mais por uma coisa de 3 horas. Eu acho que esperar mais do que isso não tem como, porque eu acho que para realmente ter uma experiência transformadora teria sido assim aquelas experiências que ele traz de 4, 6 dias, aquele retiro que ele faz nos Estados Unidos, que ele tem toda uma equipe. Aí sim é algo que para mim é algo que traz uma transformação. E quando eu falo transformação é que para mim precisa trazer um insight poderoso que muda a minha crença. E quando eu ouço alguma coisa nova, às vezes eu ouço a mesma coisa sempre, às vezes isso aí não me traz um insight. Como eu falei, o que me trouxe como lembrete foi, em vez de esperar o futuro, trago o futuro para agora. E isso foi um lembrete para mim. Foi um insight, não um insight transformador, foi um insight para me lembrar de viver a vida mais assim, né? De falar assim, Maísa, viva mais o presente, vive mais aqui, não fique tão preocupada com o futuro. Então, eu acho que assim, uma coisa que para mim, que eu ia aproveitar melhor no futuro, seria me organizar para fazer um evento dele de 4 dias nos Estados Unidos, 4, 6 dias. Como eu tenho inglês fluente, para mim ia ser tranquilo ir para lá sem precisar de tradução nem nada. Mas o que eu tiro proveito de tudo isso, que foi mais interessante, que eu acho que foi a minha maior curiosidade para ir, não foi tanto o conteúdo, mas foi de conhecê-lo, vê-lo pessoalmente, de sentir a energia dele de presença mesmo, de como ele é fisicamente e poder vê-lo pessoalmente para perceber como ele é, como ele transmite. E eu percebo a verdade que ele tem nas palavras, a intensidade, a energia que ele transmite, que é muito boa. Então, tudo isso foi muito favorável para mim. Olhar para ele pessoalmente, cara a cara,
ao vivo, é claro que eu não estava num lugar super perto, mas também dava para vê-lo de uma forma que eu conseguia sentir a energia dele, conseguia perceber quem ele é, sem ter uma tela de computador. Mas é tão interessante que ele é tão verdadeiro, tendo uma tela de computador ou não na sua frente em relação a ele, você consegue sentir a energia dele, vendo ele no computador, vendo ele no YouTube ou vendo ele pessoalmente, porque ele é assim. Ele tem essa energia, tem essa intensidade, ele tem esse amor pelo que ele faz. Então eu queria sentir isso, eu queria vê-lo para sentir isso que ele traz, né? Essa verdade dele. Então esse foi meu maior propósito de ir nesse evento, foi de vê-lo pessoalmente, né? Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês a minha experiência que eu tive lá no Tony Robbins Brasil. Espero que ele venha mais vezes no Brasil, eu não sei, espero que eles façam alguma coisa semelhante ao que faz lá nos Estados Unidos, de 4 dias, 6 dias com o Tony, seria muito bacana, assim. Aqui na América Latina não tem nada nada semelhante a isso, né? Todo mundo tem que ir para os Estados Unidos ou para Londres, mas aqui na América Latina ia ser muito interessante ter isso, espero que eles façam alguma coisa semelhante. Porque aquela pequena mostrinha deu para dar um gosto, só que seria mais interessante uma coisa mais intensiva mesmo. Então eu fico por aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, dá um like se você curtiu o vídeo, compartilha com os amigos, com os inimigos e comente aí o que você achou, o que você não achou, dá dicas. Eu recebi essa semana uma sugestão de vídeo, né? Alguém me fez umas perguntas, falou: mas tem uma curiosidade sobre constelação, queria saber sua opinião, queria até sugerir para você fazer um vídeo sobre isso. Eu achei muito bacana, eu vou fazer um vídeo sobre isso, talvez na próxima semana, que aí vocês ficam de olho aí, que a moça me deu uma sugestão. Então se você tiver sugestão de vídeo, de tema de vídeo, eu adoraria ouvir o feedback de vocês, tá bom? Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!